Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos falar de um tema que me foi solicitado sobre o projeto de lei 3.401 de 2008, que nessa semana que passou agora foi vetado pelo presidente da República, o presidente que está em exercício. E esse projeto ele já vinha desde 2008 sendo encaminhado aí, e no apagar das luzes ele foi aí votado e foi para o presidente da República que vetou. Graças a Deus, porque esse projeto, do ponto de vista da perspectiva da advocacia trabalhista, que faz mais a classe trabalhadora, esse projeto viria assim como uma bomba e uma alternativa muito improvável de recebimento dos direitos trabalhistas. Por quê? Porque ele fala da despersonalização jurídica da empresa. E aí eu fiz um pequeno recorte aqui, porque essa disciplina, a gente quando vai falar de empregador na universidade, ou quando a gente faz alguma palestra falando de empregador ou de execução trabalhista, a gente diz o seguinte: olha, quem tem que responder pelas obrigações contratuais assumidas é a empresa que contrata, assalaria e dirige a prestação de serviço do empregado, ok? No entanto, muitas vezes essa empresa não tem patrimônio e lá na frente, quando surge uma ação trabalhista ou quando há um débito ainda no curso do contrato, como por exemplo débitos salariais, ausência de salários, recolhimentos fundiários, previdenciários, esse empregado, quando ele vai buscar isso na justiça ou ainda no curso do contrato ou quando o contrato finaliza, ele não consegue receber, porque se ele entra uma ação contra a empresa não tem como pagar, porque ela às vezes não tem patrimônio, não tem solidez, ou às vezes ela tem muito patrimônio, mas não está nada em nome dela. E na Justiça do Trabalho, esse instituto da despersonalização jurídica, ou seja, afasta-se a empresa e busca o patrimônio do sócio ou dos sócios, já é aplicado há muito tempo, muito antes do Código Civil, muito antes do Código do Consumidor. Por quê? Porque muitas vezes há uma fraude, há uma confusão patrimonial, há o abuso da personalidade jurídica, isso é extremamente comum nos processos trabalhistas. Como vocês sabem, eu sou advogada trabalhista há 35 anos, então isso, durante muitos anos, nós não conseguimos receber as ações, porque se a gente não perseguisse esse instituto da despersonalização jurídica, o processo não era saldado, liquidado, e a gente não conseguia entregar isso para o empregado. E esse projeto de lei, que foi agora, na semana passada, em novembro de 2022, para o veto para a sanção do presidente da República, que todo mundo estava achando, houve alvoroço na advocacia trabalhista e, sobretudo, aquela que trabalha mais voltada para o empregado, de que isso ia passar. Óbvio, por questões políticas, que eu não vou entrar em detalhe, pelo perfil do presidente em exercício, e já se alardeava aí uma grande número de ações aí sem efetividade. Por quê? Porque não ia, o projeto, ele pretende, ele só ainda não foi, ele foi vetado, mas ele pretende, esse projeto, de que o sócio não se responsabilize pelos direitos, pelas obrigações contraídas na empresa, na hipótese da empresa não ter patrimônio. Então, minha gente, a gente sabe, quem é advogado, quem é professor, sabe muito bem que na grande maioria a empresa ela coloca o patrimônio dela em nome dos sócios e a empresa mesmo não tem nada. Até os veículos, se for o caso, dependendo da natureza da empresa, esses veículos, esses imóveis, ou estão em nome de terceiros, ou estão em nome de laranja, ou ele é leasing, ou ele está em nome dos sócios, né? Hoje já nem se bota muito mais em nome dos sócios por causa desse instituto da despersonalização jurídica. Quando eu falo em hoje, eu já estou falando de décadas, né? Mas, então a gente precisa entender esse ponto aí. Porque o Instituto da Despersonalização Jurídica, vou pegar uma colinha aqui, ele nasce para a Justiça do Trabalho
com o entendimento previsto num decreto de 3.078 de 1919. Então, a partir da interpretação desse decreto, vamos lembrar que a CLT é de 1943, mas já existia, não a Justiça do Trabalho, já existia como órgão aí do Executivo, como braço do Executivo, como juntas conciliadoras, claro, um órgão aí para se resolver as questões das lides trabalhistas. Bom, e depois, nesse decreto aí, 3.079 de 1919, a partir da interpretação aí do artigo 10, começou a aplicar aí o afastamento da empresa para alcançar o patrimônio dos sócios em eventual ação trabalhista. Depois veio a Lei 8.078 de 90, que é o Código do Consumidor, o artigo 28, parágrafo 5º, ele deu assim um aval, um avanço para dissipar de vez, porque antes a gente tinha muita jurisprudência na área trabalhista, e depois o Código Civil também, ele veio, o Código Civil de 2002, no artigo 50, também o artigo 592 do CPC, né? E o Tribunal Regional do Trabalho já tinha uma jurisprudência muito densa, mesmo antes do Código Civil, mesmo antes do Código de Defesa do Consumidor, que na verdade foi assim um lastro para a esfera civil, mas na esfera trabalhista a gente já tinha densa e forte e robusta jurisprudência, entendendo que se a empresa não tem patrimônio, o patrimônio dos sócios é responsabilizado. Depois o próprio Tribunal do Trabalho, ele editou atos, né? O Tribunal Superior do Trabalho, ele editou alguns atos, dentre eles da primeira região no Rio de Janeiro também, que é o ato 1836, no sentido de citar o sócio. Bom, cita o sócio, se ele não indicar o patrimônio da empresa, é o dele que vai ser alcançado. Mas em que momento isso acontece, minha gente? Isso vai acontecer na execução. Porque aí algumas pessoas já me perguntaram isso, eu já falei muito isso em aula. Professora, eu preciso então colocar o nome do sócio, João da Silva, Manuel de Souza, na petição inicial, juntamente com a empresa? Não é preciso. Eles não necessitam de formar o litisconsórcio passivo no primeiro momento. Claro, né? E a gente não faz isso porque seria uma atecnia. O Instituto da Despersonalização Jurídica, ele é exatamente para alcançar os sócios que não fizeram parte do polo passivo. Mas e essa citação que diz os atos normativos? Bom, a citação é para que ela não viole o amplo direito de defesa. Então, ele é citado para vir ao processo, não para começar o processo de conhecimento de novo, não, nada disso. Ele vem ao processo e diz assim, opa, o meu imóvel, o meu patrimônio, o meu veículo não vai ser responsabilizado, porque a empresa tem esse, aquele e aquele imóvel, esse e aquele veículo, esse e aquela aplicação que eventualmente o autor, o exequente, não conseguiu localizar, tampouco o juízo da execução. Muito bem, então, mas eu já vi, professora, alguns processos, algumas ações, algumas petições iniciais em que tem um sócio ali. Sim, eu também já coloquei algumas vezes. Por quê? Quando não se sabe quem é o sócio de direito, às vezes é um sócio de fato, às vezes é um laranja, às vezes o sócio que está no contrato social, ele não tem solidez, às vezes é aquele sócio laranja, eu costumo dizer aquele empregado mais humilde da empresa, que é colocado ali, que permite a utilização do seu nome, e aí a gente vai efetivamente usar um outro sócio, o sócio real. E aí, para que isso não resvale um problema maior na execução, né? E a gente fala processo de execução não por entender que esteja certo ou errado, mas porque no processo de trabalho há uma grande corrente dizendo que é processo de execução e processo de conhecimento.
o que não ocorre no processo civil, que é um processo hoje unitário, né? Único, depois da reforma, depois do novo CPC de 2015. Bom, então nesse caso, minha gente, se perceber que tem um sócio oculto, que tem uma fraude, que aquele sócio que aparece ali não é o verdadeiro sócio, melhor, para garantir o recebimento, colocar a empresa e colocar o sócio oculto, o verdadeiro sócio ou os verdadeiros sócios e justificar esse litisconsórcio passivo. Claro que a maioria dos juízes, eles até por uma questão de evitar uma nulidade futura, evitar um problema na execução e o amplo direito de defesa, eles admitem. E esse amplo direito de defesa, ele vai ser vai permitir que esse sócio, então, ele diga, não sou sócio oculto, ou tem um sócio oculto, tem fraude ou não tem fraude. Isso é muito bem-vindo e muito bom de fazer. Na verdade, dito isso, a Lei 13.467, chamada de Reforma Trabalhista, ela trouxe uma inovação neste aspecto do sócio, da responsabilização do sócio, no que diz respeito ao tempo dele, porque isso aí daria outro vídeo. Muitas vezes o sócio ele sai da empresa e ele fica assim anos, né, ainda preso ali àquela empresa e eventualmente já aconteceu em processos meus, 10, 15 anos depois o patrimônio dele ser alcançado. Porque a empresa passou de dono, passou de sócio, melhor dizendo, e esses sócios não têm solidez econômica. Mas aquele que saiu 10 anos atrás, 10 anos antes, ele tem solidez econômica. Bom, e aí o que acontece? O artigo 10A da CLT, alterado pela Lei 13.467, diz assim: o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. E aí tem empresas devedoras, sócios atuais, sócios retirantes. O sócio retirante, parágrafo único, responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Esse parágrafo único, minha gente, ele é muito importante, porque ele vai também dizer o seguinte: peraí, eu tenho uma empresa sólida, boa, uma grande empresa, uma empresa que está no mercado há muitos anos, mas ela contraiu muitas dívidas, ou eu quero fazer mudanças, então eu vou me retirar da empresa, vou tirar meu nome e vou botar o nome do meu empregado mais humilde. Vou botar o nome do meu filho de 18 anos, vou botar o nome dos meus 2 filhos, vou botar o nome da minha empregada doméstica. Isso aí, minha gente, visivelmente é uma fraude. Ele continua tendo uma procuração, ele continua gerenciando, ele continua assumindo os riscos da atividade econômica, como a gente diz, por trás das cortinas, e ele continua sendo aquele articulador, aquele que pensa a empresa, que negocia, que se põe para a sociedade, para o mundo corporativo, como o efetivo dono daquela empresa tal. Então aí é muito fácil, né, de mostrar a existência da fraude. Então não vai se aplicar, por óbvio, o caput do tempo aí do artigo 10A inovado pela CLT. Mesmo porque eu gosto de dizer, a gente tem o artigo 9º da CLT, que é muito importante, que ele cuida do princípio da primazia da realidade, das fraudes. Claro que o princípio da primazia da realidade ele se aplica muito aos contratos, né? Os contratos individuais, as reais condições contratuais. Mas aqui também ele vai se aplicar, porque ele vai falar que toda vez que for desvirtuado a finalidade da lei, etc, etc e tal, afasta-se a lei e aplica-se o princípio da primazia da realidade.
Bom, minha gente, é claro que a gente teria muita coisa para falar sobre a despersonalização jurídica da empresa. Isso é muito bom para os sócios, é muito bom aí para quem é empresário, é muito bom para quem é advogado de empresa, mas também é muito importante os advogados, tanto que defendem a empresa ou que defendem o trabalhador, conhecer todos esses dispositivos que regem a questão da responsabilidade nas obrigações e que isso resvala muito, muito, muito mesmo lá na execução. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Você já conhece os nossos outros vídeos desse canal? Nós temos aulas completas, dicas, novidades. Sobre justa causa, nós temos 10 vídeos aí sobre justa causa profissional e estão me cobrando para falar aí